Fique por dentro. Entrevista. E hoje a nossa entrevista é com o neurocirurgião do grupo de dor do Hospital Villa Lobos, é o doutor Joel Augusto. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Por enquanto, sem dor de cabeça, sem enxaqueca, que é o nosso assunto de hoje, né? Doutor Joel, já começo perguntando para o senhor qual que é a grande diferença, porque muita gente confunde uma coisa com outra e às vezes se expressa aí de um jeito que não é bem isso, né? A diferença entre... Dor de cabeça ou enxaqueca, é tudo a mesma coisa ou não? Não. A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, que em medicina nós chamamos de cefaleia, né? É o tipo mais comum, né? É o mais frequente. Mas existem outros tipos de dor de cabeça que não são enxaqueca. Certo. E como que a gente pode dizer que a pessoa está sofrendo de uma ou de outra? Aquelas pessoas que têm dor de cabeça a fazer uma determinada coisa. Por exemplo, a pessoa está andando no carro e daí, de repente, ela começa a procurar uma coisa dentro da bolsa. Daí, quando levanta a cabeça, aquela dor fica assim como que uns 40 minutos com a cabeça meio zonza. E tem aquelas pessoas que acordam, vão dormir e a cabeça fica latejando. O que seria como que a gente poderia dar o nome para cada uma dessas coisas? Olha, na verdade, o principal meio diagnóstico ainda é clínico. Então, a pessoa tem que procurar um médico. Porque os exames, eles não mostram qual é o tipo de dor de cabeça. Então, o médico, a partir dos sintomas, que consegue definir se é um tipo ou outro, né? Quando nós pedimos exames num consultório, tomografia, ressonância, na verdade o médico está procurando descartar doenças mais graves. Mas esses exames não têm alteração na maioria das dores de cabeça. Certo, doutor. E quando o senhor fala disso, alerta para algo muito importante, né? Que às vezes a dor de cabeça pode, na verdade, sinalizar que tem uma coisa mais grave acontecendo com o organismo. Por exemplo, a dor de cabeça pode ser um sintoma de que tipo de doença? Olha, pode ser uma doença da coluna cervical. Muitas dores da coluna cervical irradiam para a cabeça. Isso é bastante comum, né? E também tem o que a gente chama em medicina de red flags, em inglês, que são as bandeiras vermelhas, né? Então, Certo. doenças graves que simulam sintomas de uma dor de cabeça comum, mas, na verdade, por trás disso está um tumor, uma infecção no cérebro, algo assim, né? Então, é por isso que a gente precisa pedir esses exames para descartar essas doenças. E, doutor, ao mesmo tempo pode ter pessoas, por exemplo, que tenham uma dor de cabeça, às vezes há anos, já tenham feito exames, não foi diagnosticado algo mais grave, mas elas ainda convivem com isso e às vezes ficam lidando à base de remédios. Isso é comum? Olha, não é comum, mas a gente tem que pesquisar, né? Porque se a gente pega, sei lá, 1% ou menos dos pacientes que têm uma doença mais grave, a gente tem que detectar e tratar esses pacientes, né? Existem, por exemplo, tumores benignos intracranianos de crescimento lento, como o meningioma, né? Esse é um tumor que cresce muito lentamente, ele pode demorar anos para crescer e pode ocasionar dores de cabeça cada vez mais fortes. E, doutor, normalmente a enxaqueca, né, que o senhor falava aqui pra gente na entrevista, pode ter uma causa por trás, daí tirando essa questão das doenças, alguma outra coisa pode desencadear? A gente sabe que às vezes forçar a visão ou então algum hábito, como por exemplo dormir menos, tem coisas que podem mexer e nos trazer algum tipo de incômodo? Então, na verdade, a enxaqueca provavelmente tem uma base genética, né? E existe alguma alteração nos próprios neurônios do cérebro que levam ao aparecimento dessas dores, né? Porém, existem fatores agravantes que nós chamamos, né? Então, a pessoa tem a condição, mas essa condição pode ficar mais intensa diante desses agravantes. Por exemplo, a alteração do sono é um agravante, como você citou, né? Então, a pessoa dormir demais ou de menos, sair daquele ritmo que ela tem natural do sono, pode desencadear crises. Alguns alimentos, né? Isso é individual de pessoa para pessoa. A gente não consegue colocar um alimento que todas as pessoas vão ter sensibilidade a ele. Mas é importante que quem tem enxaqueca e note que determinado alimento desencadeia mais crises, anote, né? E evite esse tipo de alimento, né? Então é um outro fator.
Outra é a claridade. É muito bom quem tem enxaqueca se proteger do excesso de luz com óculos escuros, né? Quando sai o sol. Bebidas alcoólicas também podem desencadear dor, né? Esses são os principais que eu citaria. E doutor, quando o senhor cita aqui pra gente a questão de pode ser genético, então normalmente em que fase da vida que isso pode aparecer? A criança já pode reclamar de enxaqueca? A criança já pode ter enxaqueca. É bastante comum até crianças, né, que têm esse sintoma, que sofrem na escola, e é sempre bom procurar um especialista para fazer o diagnóstico e dar o tratamento. Certo, doutor. E no caso do tratamento para as crianças ou para os adultos, é a mesma coisa? Não. Para criança, nós evitamos alguns remédios mais fortes que nós usamos nos adultos. Nós tentamos usar remédios analgésicos que façam menos mal, que não atrapalhem o desempenho escolar. É um pouco diferente o tratamento da criança. Certo, e normalmente esses tratamentos, claro, visam, né, trazer aí uma qualidade de vida, tanto para os pequenos quanto para os adultos. Muita gente acredita conviver com essa enxaqueca, como o senhor nos dizia, amenizando aí com os remédios, com as dicas que o senhor nos disse para as coisas que podem evitar, né, algumas situações delicadas, como, por exemplo, essa exposição à claridade. Mas e no caso daquelas pessoas que dizem sentir crise de enxaqueca? Normalmente, o que é isso? Quanto tempo dura? Qual o grau dessa dor que a pessoa sente? Quando que isso já se torna extremamente perigoso? Crise de enxaqueca é um pouco vago. A gente pode se referir à crise, tanto um episódio, né, que a pessoa tem num dia, como uma condição que nós chamamos de cefaleia crônica diária. É uma condição em que a dor de cabeça ela se cronifica e a pessoa acaba tendo ela todo dia, às vezes até sem intervalos, né? Ela já vai dormir com dor e acorda com dor. Quando acontece essa condição, é necessário fazer um tratamento, né? Tomar um remédio diariamente para que a pessoa saia dessa condição. Uma das causas dessa condição de cefaleia crônica diária é o uso inadequado, né, ou excessivo de alguns medicamentos. Por isso que é necessária uma orientação médica quanto a isso. Certo, doutor. Bom, e já que o senhor falou dessa orientação médica, a gente gostaria de deixar esse espaço final para o senhor, que é neurocirurgião, passar as dicas para as pessoas que têm sofrido de enxaqueca, para como que elas podem ter uma vida de uma maneira melhor, com uma qualidade maior, ou até aquelas que começaram a sentir alguma diferença, né? Uma dor que não sentiam antes. Qual que é o procedimento que elas devem ter? Bem, elas devem procurar um médico para fazer o diagnóstico correto, né? Como eu falei, o diagnóstico ainda é clínico, então depende das informações que o médico coleta para poder classificar qual é o tipo de dor de cabeça que ela tem. E a partir daí, fazer os exames diagnósticos. Como eu falei, a maioria dos exames é para afastar causas mais graves. A enxaqueca em si não aparece em exame nenhum, né? É só a queixa que o paciente traz para a gente. E fazer o tratamento adequado, né? O tratamento é individual e depende do paciente, depende do número de crises que ele tem por semana ou por mês, né? Se as crises forem muito frequentes, pode precisar de um tratamento diário de medicação, né? Então, a orientação básica é procurar um médico especialista para que possa fazer o tratamento adequado. Ótimo, doutor. A gente agradece aqui o seu tempo para conversar conosco e para que as pessoas não fiquem convivendo com isso sem se ater que há um tratamento, que há a possibilidade realmente de uma pessoa que conhece do assunto cuidar disso e, quem sabe, a pessoa sofrer menos, né? E esse é o nosso objetivo também, difundindo aqui esse conhecimento que o senhor traz para nós. Então, a gente te espera numa próxima entrevista e agradece a sua contribuição aqui para o programa. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.